Olá, meus caríssimos considerados e consideradas, tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Gente querida, estou aqui com mais um relato, no canal e vamos falar hoje das pessoas que têm essas particularidades em pronunciar as palavras, né? No vídeo que eu contei já dois anteriormente, um eu falei sobre o meu amigo Iago, que tinha dificuldade, com a letra R, né? Também daí acabei lembrando da minha dificuldade com a letra R em pronunciar jacaré, arara, para, cara, pera, pirapora. E contando esse relato aí, eu me lembrei de um episódio, que eu, mas as minhas irmãs tivemos que cair na vara de goiaba para poder voltar a nossa pronúncia da forma que nos foi ensinada, porque vai a forma errada, não existe forma errada na nossa compreensão. As pessoas têm as suas particularidades, nem vou falar dificuldades, eles têm as suas singularidades, com as questões de adicção, e acaba pronunciando a fala. Pra gente que não tem conhecimento, ainda é criança, a gente acaba fazendo graça, achando aquilo engraçado, achando aquilo estranho. Para as pessoas já adultas que não têm consciência, que não têm espírito humano de solidariedade para com o outro, aproveitam dessas oportunidades para ficar fazendo brincadeira, palhaçada, chacota e tudo mais, levando as pessoas ao constrangimento, Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando encontrar algumas pessoas que têm dificuldade. Igual eu já tive aluno que no lugar da letra L falava V, então ele falava calva a boca, cava bovo, a bola ele falava bova, Outra coisa, tipo assim, peleja, ele falava peveja, a peveja. Então, essas histórias acabou me lembrando, pessoal, quando eu fui morar no Goiás, conheci a minha avó Ana, E ali as minhas irmãs, logo quando nós chegamos, a avó Ana começou a lidar com os animais e tudo, nós começamos a perceber a diferença e achamos aquilo engraçado, A avó Ana, ela trocava o G pelo C, Então o gato, ela falava ato, o cachorro, ela falava achorro. E ela tinha um cachorrinho chamado Bingo, que ela falava o binho, binho, E daí era muita coisa, A minha avó, quando ela falava que alguém deu uma gargalhada, ela falava, alguém deu uma aralhada. E a gente achava aquilo engraçado. E minha mãe falava, vocês param de ficar rindo dos outros. Vocês param com isso, não se apanhar. Meu pai, sujeito. Presta atenção, sujeito. Te pegar pelas orelhas. Mas daquilo ali na presença do meu pai, mas da minha mãe, a gente cuidava para que não acontecesse. Mas quando a gente ficava lá debaixo dos pés de manga, lá debaixo do pé de baru, longe do meu pai, mas da minha mãe, mas as minhas irmãs, o que a gente mais fazia era imitar a avó Ana, A gente ficava, achorro, alaboa, minho, tudo pontuado que nós falava. Aí um dia minha mãe percebeu e falou, vem aqui, vocês ficam imitando a avó de vocês, depois vocês vão ficar igual ela. Aí não deu certo, nós continuamos. Um dia minha mãe pegou, deu uma cipozada em mim, mas na minha irmã, e mandou nós parar com aquilo. E nós falamos que parou, E a gente ficava. Gente, a gente continuava. É só nesse calor nós começávamos a invitar a avó Ana. Por resto, pessoal, quando nós percebemos, nós estávamos realmente falando igual a avó Ana. E a gente não conseguia mais voltar atrás. Então, nós começamos, até conversando com a mãe e o pai, quando a gente via, a gente estava falando, olha o achorro, olha o ato, e minha mãe, vocês param, porque a gente já não conseguia mais parar. Nós usamos muito essa pronúncia, achorro, ato, binho, maau, nós falávamos, é uma au, e daí ria, daí virava negócio pro resto, pessoal, a gente não conseguia. A gente tentava falar, quando a gente via, a gente ia falar maau. A gente ia falar assim, traz a I. E daí, moço?
minha mãe um dia, né? Minha mãe não. Quando eu falo assim, pessoal, vocês vão pensar que minha mãe era uma mulher mal, que veio bater em nós. Não, mas era necessário, às vezes, a varada da goiaba. E eu agradeço muito minha mãe pela vara da goiaba, pela vara da amora, né? Sabe? Porque às vezes só a palavra não entrava na mente da gente. Então tinha que ter um sambinha ali para melhorar. Então minha mãe falou: olha, vocês vão pedir perdão à avó de vocês. Vocês vão pedir perdão. E daí minha mãe começou, sabe? Toda vez que minha mãe via a gente falando a palavra C de forma como a minha avó falava, a minha mãe pegava a gente e corrigia na base da varinha de goiaba. Foi indo, passou dias e nós tentando sair daquela situação, né, de adicção das palavras que nós adquirimos por estar imitando a minha avó. E foi uns bons dias, sabe? Fazendo um esforço para voltar a falar da forma que a gente falava anteriormente, né? E a gente, pessoal, quando deparar com isso, para com essa coisa, o fulano fala errado. Não. É uma singularidade dele, uma similaridade, isso, uma especificidade dele, dela. Sabe, eles não fazem isso por querer. E também eles não estão errados. O importante é comunicar. Então, quando você encontrar alguém com isso, pessoal, não fala, o fulano fala errado, o fulano fala engraçado, o fulano fala... Não. Ele fala e pronto, e acabou o problema, né? É por isso que às vezes, pessoal, é necessário a gente pensar, se eu voltasse ao passado com a experiência de hoje. Não, a experiência a gente adquire no caminhar da vida, né? E o interessante é que logo muito cedo, devido aos conselhos da minha mãe e do meu pai, eu passei a entender que era errado debochar das formas das pessoas falar. Era errado rir, fazer graça, imitar as pessoas com deficiência física. Tem gente que acha engraçado, fica imitando um deficiente físico. Daí todo mundo ri. Fica imitando a pessoa que tem problema. Problema não. As pessoas que têm as suas especificidades com a fala, né, com a forma de se expressar. E fica imitando para fazer graça para os outros. Não tem nada engraçado. Tá? Né? Eu tô no né, gente. Você também usa bastante né aí? Você do outro lado do canal aí, entende ou não me entende? Usa muito né? É né. O que é né? O que significa né? E vocês usam também então, pessoal? Então, gente, muito obrigado, minha mãe. Quando via eu, mas minhas irmãs imitando alguém, passava o corretivo, seja na fala, seja no jeito de andar, seja no jeito de for. Quando a minha mãe via a gente fazendo graça, né, com o cabelo de alguém, né, com a situação física de alguém, ela corrigia, às vezes de forma verbal, às vezes de forma com um castiguinho, às vezes com uns tapinhas. Minha mãe tinha uns tapinhas, pá, né? Tem aquela música, um tapinha não dói, mas os tapinhas da minha mãe doía, ardia, menino. E pior que ardia na pele e ardia na alma, porque antes ela falava umas palavras pra gente, ó. E as varinhas de goiaba, as varinhas de amora, sabe? Ajudou a gente a ter uma mentalidade bacana e respeitar as pessoas nas suas particularidades e nas suas especificidades. Gratidão, mãe, gratidão, pai, gratidão todo mundo, gratidão aos vizinhos, porque os vizinhos também falavam: Dona Aparecida, olha o Gerição imitando fulano, Dona Aparecida, olha a Natália, mas a Cláudia fazendo graça do fulano. Muito obrigado também aos vizinhos que ajudavam a cuidar da gente, né? E colocava a minha mãe a aplicar os corretivos de nós. Obrigado, mãe, cheirão no seu coração. Cheiro para meus vizinhos, para minhas vizinhas. Cheiro para o meu pai que está no céu, mesmo assim recebe o meu cheiro aí, papaizão. E eu vou, né? Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade, se o Papai do Céu permitir. E fui!